Bom dia. Gostaria que quem se encontra em pé se acomodasse em alguma poltrona do plenário. Vamos começar o lançamento da Frente Parlamentar da Água. Muito bom dia para todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Água. Para compor a mesa, eu convido o presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Dona Maria Aparecida Borges Pimentel, diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do INEA, Leonardo Daemon, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Renata Bley, presidente do Sindicato CISAMA do Rio de Janeiro, Humberto Lemos, e coordenador executivo da Assembleia Permanente de Entidades Ambientalistas do Rio, Nelson Reis. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda data, salve, salve. Brasil, teu amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendigo o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Queria agradecer a presença do presidente do Sindicato de Saneamento de Niterói, Dr. Sérgio Luiz Rodrigues, superintendente de Recursos Hídricos, doutora Lívia Romano, diretor de Gestão do Conhecimento, Dr. Bruno Coutinho, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, Dr. Paulo Sérgio Farias, diretor-geral do Comitê Guandu, Dr. Paulo de Tarso, presidente da CBH-R2R, Lícius de Sá Freire, presidente do Comitê Macaé, Rodolfo Coimbra, presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, Dr. João Gomes, coordenador do Núcleo AGEVAP, Dr. André Boer, assessora parlamentar do gabinete do deputado Rodrigo Bacelar, Luciana Vieira Araújo, conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Dr. Shirley Berno, representando a presidente, doutora Ângela Costa. E, por fim, chefe de gabinete do Coronel Salema, meu amigo Leandro Cirqueira. Encontra-se presente a nobre deputada enfermeira Rejane. Senhores, é com muita honra e fico muito feliz e lisonjeado de estar representando e estar formando a primeira vez nessa casa, que se encontra na sua 12ª legislatura, uma frente parlamentar em defesa da água. Eu montei um discurso e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dele. Quase 20 anos, mais precisamente em 2 de agosto de 1999, o Estado do Rio de Janeiro viu nascer, por meio da Lei 3.239, sua política estadual de recursos hídricos. De lá para cá, passaram-se 5 legislaturas. E somente agora a LERJ toma a iniciativa de criar uma frente parlamentar em defesa da água. Estamos atrasados, mas nunca é tarde para tomarmos, no âmbito dessa casa, a iniciativa de reunir parlamentares preocupados com aquele que é o bem mais precioso da natureza. Independentemente de partidos ou convicções políticas, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Água é uma iniciativa que visa a proteger o patrimônio hídrico fluminense, para que a atual e principalmente as futuras gerações possam usufruir desse bem fundamental para a vida e para o bem-estar de todos, desde o cidadão mais pobre até aquele que mais é abastado. Afinal de contas, ninguém vive sem água. E é a responsabilidade de cada um de nós cuidar para que esse líquido precioso esteja sempre à disposição de todos, da forma mais democrática possível. Quero agradecer a todos os parlamentares que já demonstram apoio formal à frente parlamentar, em especial aos meus companheiros, a deputada Lucinha e o deputado Marcelo do Seu Dino, que assinam o estatuto junto comigo. Neste momento já contabilizamos mais de 30 parlamentares e tenho certeza de que chegaremos a um número muito maior. A questão da água deve ser sempre estar acima de qualquer disputa político-partidária.
No âmbito desta frente parlamentar, a ideia principal não é deixarmos de lado nossas divergências, até porque a discussão é saudável. A troca de ideias e as diferenças de opiniões, quando geradas, visando chegar à melhor solução, sempre dá bons resultados. Preciso divergir convergindo para um objetivo comum, permitir a criação de políticas públicas cada vez mais modernas e sustentáveis, em defesa da nossa água, das nossas nascentes, lagoas, rios e demais aquíferos do estado do Rio de Janeiro. Quero desde já fazer um apelo a todos que verdadeiramente acreditam na importância de se ter um ambiente adequado para debater a questão de água em alto nível. Colaborem com nossas atividades, tragam ideias para serem discutidas. Vamos trabalhar juntos para fazer o estado do Rio de Janeiro referência em políticas públicas de preservação e uso sustentável dos nossos recursos hídricos. Como frente parlamentar, vamos sempre estar atentos para identificarmos deficiências e propormos soluções para questões relativas à água em todo o estado. Queremos ser parceiros, em especial dos municípios, principalmente daqueles com menos condições de gerir seus recursos hídricos de forma adequada. Solicito aos senhores prefeitos que tenham nessa frente um ponto de apoio para suas necessidades e projetos. Estamos também à disposição da academia para colaborar na realização de pesquisas, elaboração de projetos e realização de ações que levem as cidades mais próximo de um possível estado de excelência na gestão da água. Somos um estado privilegiado pela natureza e não podemos deixar que esse verdadeiro presente de Deus seja desperdiçado. Temos plena consciência de que, historicamente, o estado do Rio de Janeiro não tem cuidado dos seus recursos hídricos da forma como deveria, e estaremos sempre atentos para cobrar das autoridades que cumpram com o seu dever de elaborar e executar projetos com responsabilidade, transparência e ética. Essas são as minhas palavras. Nós, como frente parlamentar, protocolamos um ofício para desarquivar todos os projetos ligados ao saneamento, e nós vamos estudá-los, adequá-los e, se possível, o que for necessário e proveitoso para a população do estado do Rio de Janeiro, nós vamos estar colocando de novo em pauta e, se Deus quiser, aprovando, para melhorar e cada vez mais evoluirmos para chegarmos num nível de excelência que é o que o nosso estado do Rio de Janeiro merece. Eu tenho, como todos acho que já devem saber, um carinho especial pela SEDAI, que eu sou filho e neto de sedaiano e vejo aqui hoje grandes referências dessa empresa que eu admiro e tenho o meu carinho. Eu tenho certeza que a SEDAI é a maior representante da água no nosso estado, por tudo que ela fez, e a gente passa por momentos turbulentos, nebulosos, e eu tenho convicção que faço parte do governo, do nosso governador Wilson Witzel, e que ele vai, com sua excelência, sua capacidade de saber entender as pessoas, a LERJ vai estar à disposição de tentar arrumar outros artifícios para não vendermos a SEDAI e ela continuar pública, porque isso é o que interessa para o estado do Rio de Janeiro. Ela é uma estatal de referência e tem tudo para continuar crescendo e dando o que há de melhor para a população do estado do Rio de Janeiro, que é uma água de alta qualidade, que não tem lugar no mundo igual a água que sai do Guandu. Muito obrigado. Quero agradecer também a presença do presidente do Sino Saneamento do Leste Fluminense, Sérgio Araújo. Agradecer também ao presidente, Dr. José de Aramateia, Fórum Fluminense de Comitês de Bacia e do Comitê Médio Paraíba do Sul. Agora vou abrir a palavra para os que compõem a mesa e cada um terá 5 minutos. O primeiro a falar vai ser o presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Dona Maria Aparecida Borges Pimentel. A senhora tem 5 minutos. Bom dia a todos. Quero agradecer, cumprimentar a mesa em nome do presidente e parabenizar a presidente por essa iniciativa.
nós, enquanto Conselho Estadual de Recursos Hídricos, estamos nos colocando à disposição para estarmos trabalhando em conjunto com essa frente parlamentar. Dizer que, além dos projetos de lei de saneamento, a gente tem a nossa assessora parlamentar, que não é assessora parlamentar da Secretaria Executiva, Lívia Soalheiro, que fez um levantamento de PLs que estão aqui nessa Assembleia, que está em torno de 80 PLs relativos à água. E a gente gostaria de poder também estar, talvez, encaminhando para vocês essa relação de PLs e vendo o que a gente pode trabalhar, porque tem propostas de várias formas, de que forma a gente consegue aglutinar isso aí para trazer a melhoria. Transito no Brasil inteiro na área de gestão de recursos hídricos e devo dizer que o Rio de Janeiro é referência nacional. Tá? A gente tem um arcabouço jurídico de bastante referência, está sendo sempre citado, mas a gente tem uma lei de 20 anos que, para a implementação de uma política pública, ela é nova. A gente sabe que, com essa experiência ao longo desses 20 anos, tem muita coisa que a gente precisa de estar fazendo, melhorando onde a gente ainda não conseguiu melhorar, mantendo onde a gente acertou, e é essa a nossa proposta. Tá? A gente tem a intenção de estar... Primeiro, que a gente quer mais ouvir para saber o que vocês têm a nos propor também, nos colocar solidários, parceiros, e à disposição, o Conselho Estadual está à disposição para o que vier. Mas eu também não tenho só elogios. Eu quero dizer que essa mesma lei que o senhor citou, a 3239, em seu artigo 45, ela diz que, dentre as competências do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, está analisar todos os PLs referentes à água que tramitam nessa casa. E a gente gostaria que isso, a partir dessa frente parlamentar, passasse a ser, de fato, cumprido, porque até então não é isso que vem acontecendo. E a gente conta com essa frente para que o Conselho seja ouvido cumprindo a 3239 em seu artigo 45. Tá bom? Muito obrigada. Agora, com a palavra, a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, doutora Renata Bley. A senhora tem 5 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Agradeço em nome da nossa secretária, Ana Lúcia Santoro, o convite para estar aqui com vocês hoje. Parabenizo pela iniciativa. E a lei que o senhor citou é uma lei extremamente avançada, trouxe muitos avanços para a questão de gestão de recursos hídricos no nosso país e no nosso estado. E essa mesma lei traz uma prerrogativa da gestão ser descentralizada e participativa. E o fortalecimento dessa gestão descentralizada e participativa é uma das nossas missões enquanto Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. É um assunto extremamente caro para mim, individualmente, como pessoa. Sou servidora da Agência Nacional de Águas. O tema sempre foi um tema que eu trabalhei, pesquisei e gosto imensamente. E, enquanto política pública de Estado, a nova gestão tem dado muita atenção à questão da segurança hídrica, desde o fortalecimento da gestão participativa, trabalhando abertamente em parceria com os comitês, me colocando à disposição e diálogo o tempo inteiro para o fortalecimento dos comitês de bacia, que são os nossos parlamentos das águas, que estão nas pontas, nas regiões, podendo realmente, efetivamente, trabalhar na transformação da realidade. Então, eles contam com o nosso apoio. Mas não só isso, também para a gente construir coletivamente um planejamento estratégico e integrado para a questão da infraestrutura de segurança hídrica no Estado, que é algo que precisa da nossa atenção. Em 2013 e 2014, o Estado do Rio de Janeiro viveu uma crise hídrica muito grave, que vai se repetir. A gente está vendo que as crises hídricas são cíclicas e se repetem, e a gente precisa ver o que a gente aprendeu com a crise de 2013 e 2014, o que a gente precisa melhorar, desde a gestão até a questão da infraestrutura mesmo, em termos de obras que precisam ser realizadas. Então, não é um assunto simples, é um assunto complexo que exige que as diversas frentes do Executivo, do Legislativo, da gestão participativa atuem em conjunto, para que a gente possa somar esforços e cumprir a nossa missão conjunta enquanto sociedade, que é cuidar efetivamente das águas. E para essa missão, o senhor pode contar com a gente e a Secretaria vai estar
dando prioridade para esse assunto. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença da assessora do deputado estadual Flávio Serafini, doutora Daniela Pinot. É isso? Acho que eu acertei. Assessora do deputado Giovanni Ratinho, doutora Elisângela Alves. Quero deixar registrado aqui, após a fala das senhoras, que essa frente tem como premissa o diálogo e a participação de todos. A gente vai estar aberto à conversa com todos vocês. Nós estamos, como frente, já requisitando todos os PLs que estão engavetados, ligados ao saneamento, a tudo que for ligado a recursos hídricos, e vamos estar debatendo juntos, se possível, quem tiver que ser delegado de vocês para estar aqui na LERJ com a gente. Vamos marcar reuniões periódicas para debater e, de fato, colocar de volta em pauta o que for necessário para o Estado do Rio de Janeiro. Agora eu gostaria de ceder a palavra para o diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do INEA, Dr. Leonardo Daemon. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, deputado. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer aqui, primeiramente, em nome também do presidente do INEA, senhor Cláudio Dutra. Estou aqui hoje representando ele. Queria enfatizar a importância desse evento, a importância da criação de uma frente parlamentar pelo tema, pela água. O INEA, como todos já sabem, tem uma diretoria dedicada ao assunto, uma diretoria de segurança hídrica e qualidade ambiental. É uma diretoria que pega toda a parte de política estadual de recursos hídricos e também a parte de monitoramento. Temos 3 gerências dedicadas ao tema água, uma gerência dedicada só aos instrumentos de recursos hídricos, ou seja, todos os instrumentos, quase todos, com exceção da outorga, estão inseridos dentro do contexto dessa diretoria. Temos também uma diretoria de segurança hídrica para cuidar especificamente da questão de barragens, de riscos de inundação, e uma gerência dedicada ao monitoramento. Eu sou servidor da casa, do INEA, de carreira, concursado. Desde o início, desde que eu entrei no INEA em 2009, eu trabalho com o tema água, tenho um enorme carinho por esse tema, um enorme carinho por aqueles que trabalham por isso e brigam por uma água de quantidade e qualidade para todos. Tá? Queria enfatizar assim, a fala que já ouvi aqui, tanto da subsecretária como do deputado Gustavo Schmidt, da importância da gestão participativa, da importância que a gente tem de ter uma gestão descentralizada e participativa em torno do tema água. Tá? A política estadual já escreve isso, enfatiza isso, e eu acho que, junto com os comitês, a gente vai ter uma gestão muito mais fidedigna e respeitada sobre o tema. Queria fechar a minha fala aqui dizendo que o INEA está de portas abertas para todos vocês. O INEA está aqui para ouvir as sugestões, ouvir as críticas e está de portas abertas para ouvir vocês. Muito obrigado. Gostaria de convidar para compor a mesa o meu amigo e nobre deputado Carlos Caiado, faz parte como membro da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ. Agora eu vou conceder a palavra para o presidente do sindicato Sintsama do Rio de Janeiro, doutor Humberto Lemos. O senhor tem 5 minutos. Primeiramente, aí, bom dia. Agradecer a atitude dessa frente parlamentar, que é de suma importância para o saneamento do Rio de Janeiro e do Brasil. Num momento muito conturbado na questão do saneamento a nível nacional, viemos de uma vitória agora contra a MP 868, porque privatizava o saneamento a nível nacional, entregando a nossa água para as multinacionais, seria um desserviço que teria reflexo e impacto em todo o Brasil.
imediatamente foi proposto o PL 3261, no mesmo molde, que nós vamos ter que voltar para Brasília, fazer esse debate e mostrar a importância da água, que o Brasil é um país que ele é privilegiado na questão da água e nos seus recursos hídricos. E a gente vê também que esses projetos de lei que estão entrando lá no Congresso, muitas das vezes capitaneado por empresários da água, os empresários da Nestlé, Coca-Cola, Leonel Desor, Vivendi e outras empresas que têm interesse em pegar os nossos recursos. E está na contramão do mundo, que hoje a gente vê que quase 300 empresas que foram privatizadas em países como Alemanha, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, que viram que não deu certo, porque a água é um bem, ninguém vive sem água. Então, isso é um dever do Estado. Então, eu acho que é importante esse debate. Nós temos vários projetos, inclusive nossos, de autoria nossa, do sindicato, que ficou pelo caminho, mas com essa atitude eu acho muito louvável, que a gente traz para o debate e para a sociedade esse debate que é tão importante, tanto aflige a população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente a população mais carente. Então, agradecer essa frente e os companheiros que estão aqui prestigiando esse debate. Mas não poderia deixar de furtar, como presidente do sindicato, funcionário da SEDAI por 31 anos e 4 meses, concursado, dizer que hoje, dentro da nossa empresa, deputado, a gente está passando coisa que nunca vista dentro da SEDAI. Isso aqui é a casa do povo, onde a gente tem que trazer as nossas aflições. Nós temos um presidente hoje da SEDAI que é um ditador. É um ditador, e o pessoal, o trabalhador da SEDAI hoje, parece que ele odeia os trabalhadores da SEDAI. Porque os trabalhadores da SEDAI que mantêm essa empresa pública por 25 anos, que a gente luta contra a privatização. Hoje se implantou um sistema de terror dentro da empresa. Então, muitas das coisas hoje que não se dá resposta à sociedade, está vindo internamente da SEDAI. Que o presidente não escuta, não ouve, não fala. Não recebeu até hoje o sindicato, diferentemente do INEA, que no primeiro momento, quando o governo assumiu, tivemos com a direção do INEA, fizemos um bom debate com o INEA. Quer dizer, não é questão de governo, é a questão do gestor que foi colocado lá. Haja vista que nosso companheiro, do presidente do Conselho Fiscal, Flávio Guedes, foi demitido. O nosso companheiro, que era da nossa chapa, estava inscrito na nossa chapa, foi demitido, tomou uma justa causa, companheiro concursado. 4 diretores do Citsama está respondendo sindicância, eu estou respondendo 3 sindicâncias, a última agora, porque eu fui fazer campanha política partidária dentro da SEDAI, em fevereiro de 2018, fora da campanha, em uma afronta à Constituição brasileira, que não dá liberdade sindical, que foi conquistada a dura pena na Constituição de 88, que vários companheiros estão lá até hoje, num congresso, debatendo para fortalecer a nossa luta lá. Uma afronta à Constituição brasileira. Estão querendo desmantelar o que tem na SEDAI. Primeiro pegou os quadros técnicos da nossa empresa, companheiro valoroso, e demitiu. Agora estão pegando as lideranças sindicais e querendo dar justa causa. Qual é esse intuito? Qual é esse motivo? Então nós queremos, deputado, pedir um apoio à Alerj. Nós precisamos falar com o nosso governador. Nós precisamos falar com o nosso governador, que nós, muitos aqui, ajudou a elegê-lo, no intuito de fazer um debate e mostrar para a sociedade que a SEDAI é uma empresa viável, uma empresa que tem como levar água e tirar o esgoto da porta da população, que uma empresa que deu um lucro líquido de 832 milhões não pode ser achincalhada do jeito que está sendo pela sociedade. Muitas das vezes está sendo produzido pela própria empresa para justificar a privatização. Que hoje a gente vê 40 mil vazamentos, uma empresa que ficou parada há 8 meses, então é uma crise fabricada, que não nos interessa. Então temos que denunciar. Temos que denunciar, porque a SEDAI, ela é uma empresa de referência, considerada uma das melhores empresas do Brasil no ano passado, pelo valor mercantil e
os órgãos competentes. Então, companheiro, eu sei que aqui tem pessoas de comunidade, de associações, mas muitas das vezes nós estamos impossibilitados. Não queremos isso, queremos uma empresa democrática que escute a população, escute o parlamento e escute os trabalhadores. Nós vamos resistir, nós estamos entrando com representação na Justiça, no Ministério Público do Trabalho e fizemos uma representação na Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil entrou entre os 24 países que não respeitam as leis trabalhistas e não respeitam os dirigentes sindicais. Isso também ajudou lá nessa discussão na Organização Internacional do Trabalho. Então, conclamo e peço um tempo que a SEDAI vai entrar no eixo. Agora, vai ter que mudar muita coisa hoje internamente da SEDAI. Não dá para a gente, o trabalhador, não ter voz, o trabalhador entrar na empresa acuado, com medo, demissões sendo feitas de forma imotivadas, a pessoa chega de manhã para trabalhar, está sendo demitida sem saber o porquê. Nós somos concursados. Nós não fomos lá na porta da SEDAI pedir emprego, não. O emprego foi oferecido para qualquer cidadão do Rio de Janeiro. Como é que pega a gente? Porque não gostou? Porque não vai demitir? Então hoje se implantou uma ditadura. Então aqui, se eu não tenho voz dentro da SEDAI, porque ele não escuta a gente, não atende a gente, eu estou tendo voz aqui que é na Casa do Povo. Aqui que é a Casa do Povo, nós temos que chamar ele de novo, que ele veio aqui, se comprometeu com a porção de lorota, e a gente viu que ele não foi nada. Pelo contrário, ele apertou mais a gente. Estou vendo aqui no meu amigo, companheiro Claudino, amigo de longas datas, também foi nessa demissão. E hoje a gente vê nossa empresa entregue às baratas. Então, estamos tentando, espero, a gente chegar no nosso governador, através da LERJ, e falar isso que eu estou falando. Estou com 3 comissões de sindicância. Só porque sou dirigente sindical e não vou arregar. Então, companheirada, para fazer isso com o presidente, fazer com 4 diretores, demitir o presidente do Conselho Fiscal, dar justa causa no companheiro porque entrou na nossa chapa. Não é isso que o governo entrou. Então, desculpe até esse desabafo, porque para a população entender, os parlamentares, o clima de terror que está implementado na cidade. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer o debate e trazer um democrata para essa empresa. Então, fico por aqui, desculpe até se eu fugir no tema, mas é importante vocês entenderem, porque muitas das coisas, um simples vazamento hoje não é consertado na SEDAI. Muito bom dia e obrigado. Gostaria de convidar para compor a mesa meu amigo e nobre deputado Valdec Carneiro, membro da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ. Registrar também e agradecer a presença do presidente da Colônia de Pesca de Duque de Caxias, Dr. Gilcinei Lopes. Registrar a presença da coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental, GT Chorume e Ribiotinga, Maria Augusta Ferreira Miguel. Registrar também a presença do chefe de gabinete do deputado Capitão Nelson, Edinaldo Basílio. Registrar a presença do presidente da Associação dos Profissionais do Saneamento, Dr. Vicente Portela. Conceder a palavra agora para o coordenador executivo da Assembleia Permanente de Entidades Ambientalistas do Rio, Dr. Nelson Reis. O senhor tem 5 minutos. Bom dia a todos. A APDEMA se sente, na minha pessoa, orgulhosa de estar aqui nesse primeiro pontapé inicial no Brasil de uma bancada parlamentar das águas. Então, quero parabenizar o deputado e os que compraram a ideia pela fantástica oportunidade que está sendo proporcionada para que a gente consiga
buscar melhorias nas quantidades e nas qualidades das nossas águas, tanto as águas dos nossos rios, como das águas subterrâneas também. Estamos num momento internacional bastante interessante, que existe uma onda muito positiva das ODS, né, dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E é muito interessante que a gente tenha, nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, esse engajamento da Alerj, porque os comitês de bacias e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos conseguiu uma articulação, e o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias, aqui presente também, conseguiu uma articulação bastante interessante junto com o Poder Judiciário, né? E a gente agora está conseguindo também esse canal com o Poder Legislativo para que as nossas leis sejam cumpridas, as que existem sejam cumpridas, e aquelas que estão necessitando de modificações sejam também ouvidas pelos comitês, de uma certa forma que congrega os segmentos usuários, entendendo usuários aqueles que fazem captação ou usam o corpo hídrico para fazer diluição de efluentes, o poder público nas suas 3 instâncias e a sociedade civil que aqui a PEDEMA representa. Espero que esse avanço seja com o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, que sejamos ouvidos, os comitês de bacias sejam ouvidos. Nós temos como instância maior, como já disse aqui, o Conselho Estadual, e nós temos um grande articulador, que é o Fórum Fluminense de Comitês de Bacia, que inclusive tem assento no Fórum Nacional de Comitês de Bacia. Também não quero deixar barato que nós sejamos ouvidos por grandes questões que estão tramitando no nosso Estado, que estão passando pelo nosso Estado, né? Os comitês de bacias estão aportando recursos para manter florestas em pé, e a gente percebe que tem movimentos para derrubar florestas. Então, a exemplo do Camboatá, né, que a gente precisa de atenção para isso, que o autódromo sim, mas que seja em outro lugar, né? Ele não precisa derrubar floresta, tendo outros espaços para isso. Na mesma linha, nós precisamos resgatar as árvores dos atletas, né? Inúmeras árvores que foi um movimento internacional bastante positivo e que está sendo esquecido. Então a gente precisa apoiar que essas árvores sejam plantadas, né? Contribuindo aí para a geração de águas. Nós temos no nosso estado um grande problema, que é o esgotamento sanitário, né? Então, os nossos corpos hídricos estão contaminados por questões, principalmente por falta de saneamento básico. E aí nós estamos também, dentro dos comitês de bacias, trabalhando para que melhoremos essa condição. E aí é fundamental que a SEDAI, que, como dito aqui pelo líder sindical, deu lucro, mas que lucro é esse? Que o esgotamento sanitário não está nesse balanço? A gente precisa atentar para esse detalhe, né? E os comitês de bacias estão atuando dentro de uma lógica de fazer com que isso seja atendido também, né? No mais, desejo vida longa à bancada das águas, e que ela seja seguida, né, por outros estados da federação. Muito obrigado. Doutor Nelson Reis, deixar registrado que o senhor vai ter, tanto na frente parlamentar em defesa da água, quanto na comissão de saneamento dessa casa,
é total acesso para debate, para diálogo e toda abertura para poder propor suas ideias e avançarmos, principalmente com relação à água e os recursos hídricos no nosso Estado. Gostaria de registrar a presença do secretário executivo do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Dr. Maurício Couto, e representando o diretor comercial da Sanemar, Gilberto Palmares, doutora Tatiana Guimarães. E agora vou conceder a palavra para o meu nobre amigo e um defensor da água, que foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, deputado Carlos Caiado. Obrigado, presidente Gustavo, nosso deputado, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar o deputado Valdec, a deputada enfermeira também estava aqui presente. É uma honra estar junto com você, com Vossa Excelência, nessa frente parlamentar. Eu, como você falou, eu fui vereador da cidade do Rio de Janeiro por 4 mandatos e presidi na Câmara. Está aqui até meu amigo Claudino, sempre me aturou muito na Câmara Municipal. Uma perca para a memória do nosso Estado. Enfim, um grande técnico. Mas a gente presidiu a Comissão de Saneamento na Câmara, que não tinha. Criamos essa comissão, levando esse enfrentamento também para o município. Acho que o município tem que ajudar junto ao Estado, que possa cooperar com a questão do saneamento, sem dúvida alguma. Conseguimos avançar bastante e cheguei aqui no meu primeiro mandato como deputado estadual e tive a oportunidade, sim, de ser acolhido por esse grande amigo, deputado Gustavo, que entende muito da questão de saneamento e, com o esforço dele, junto da sua articulação, conseguiu que eu ingressasse à Comissão de Saneamento, que hoje faço parte, comissão que engrandece esse poder legislativo, tendo também o deputado Valdec, com grande capacidade, um deputado de diálogo, um deputado com grande conhecimento e comprometimento com o saneamento. E, sem dúvida alguma, essa frente parlamentar em defesa da água, ela envolve diversos fatores, né? A água é vida. Eu tenho, por exemplo, 2 filhas que são os amores da minha vida. Todo dia em casa, quando você vai escovar o dente, ela fala: papai, vai acabar com a água do mundo, desliga a água. Então é muito importante essa questão da conscientização desde cedo dentro de casa, nas escolas, educação ambiental e o entendimento que a gente tenha esse valor pela água e que envolve vários setores, fatores. Sem água a gente não consegue nada. É de grande importância a gente poder ter esse enfrentamento de investimento, de conscientização, de valorizar muito a empresa, sim, SEDAI, que tem grandes técnicos, sofreu agora, como foi dito aqui, infelizmente, eu citei aqui o nome do Claudino que está aqui presente, mas apagou um pouco a memória da empresa, mas a empresa é firme, a empresa está aí e a gente está aqui para poder ajudar do que for possível para que essa empresa continue a sua operação, engrandecendo o nosso Estado e que a gente possa, como o presidente aqui falou, levar o que mais é que eles precisam, levar água para todos, nas comunidades, e que possa ter esse crescimento de investimento no nosso Estado e mais, como foi colocado aqui nas palavras, uma estabilidade. Trabalhar com instabilidade é muito ruim. A gente precisa ter um presente consolidado, almejando ali o futuro, com planejamento e de investimento, sim, aqueles que sempre suaram, sempre defenderam a empresa, como hoje eu estou aqui como parlamentar, mas daqui a pouco posso não estar, quem continua é a empresa, então a gente tem que cada vez mais valorizar a empresa. E temos aqui, para encerrar, a importância dessa frente parlamentar sendo presidida pelo deputado Gustavo, que a essência da SEDAI está no seu sangue. Eu acho que isso é importante, que você, sem dúvida alguma, Vossa Excelência, como vem conduzindo, vai conduzir mais ainda, quando o nome mesmo fala, frente, a frente que envolve vários partidos com o mesmo objetivo, logicamente, podendo divergir de algumas ideias, mas isso faz parte do jogo democrático, mas sim, almejando o caminho de fortalecer o saneamento do nosso Estado e engrandecer a empresa SEDAI. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Vossa Excelência tem toda a razão, a gente tem que divergir, mas convergir para um resultado melhor cada vez mais e crescimento, principalmente para o nosso Estado. Quero conceder a palavra agora para o meu
nobre colega e amigo deputado Valdec Carneiro, um defensor, tanto quanto eu, da água e do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar o presidente deputado Gustavo Schmidt pela iniciativa de lançamento desta frente parlamentar em defesa da água, da qual eu sou membro, em paralelo com a nossa Comissão Permanente de Saneamento Ambiental. Quero saudar o deputado Carlos Caiado, deputada enfermeira Rejane, querida companheira que estava conosco até há pouco tempo. Assim como ela estava numa comissão, tem que voltar para essa comissão, mas, obviamente, pela pauta, considerei absolutamente prioritário estar aqui para fazer essa saudação. Saudar aqui a Maria Aparecida, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, da Assembleia Permanente de Entidades Mantenedoras, o Nelson Reis. Saudar também o Leonardo, não é, representando o INEA, e uma saudação muito especial, afetuosa, a esse companheiro de luta, que é Humberto, do Sintsama. E ao saudar o Sintsama, eu saúdo o Sindicato de Saneamento de Niterói, aqui representado também, enfim, toda a comunidade sedaiana que vem lutando em torno de uma pauta, que é a pauta da água como um bem indispensável à vida, portanto, absolutamente incompatível com a lógica da mercantilização, com a lógica dos interesses do capital. Na legislatura passada, foi uma grande luta, travamos uma grande luta, enfrentando interesses que se reuniram para privatizar a SEDAI e entregar a pauta do abastecimento de água e do esgotamento sanitário para os interesses do capital. Aqui enfrentamos o ex-presidente Jorge Pisciani, aqui enfrentamos o ex-ministro Moreira Franco, aqui enfrentamos um desgoverno sem bússola, sem rumo, que foi o desgoverno Pezão, que, embora dissesse que pessoalmente era contra a privatização da SEDAI, embora tivéssemos um presidente da SEDAI à época, o Briar, que afirmasse, sedaiano que é de família, que era contra a privatização da SEDAI, o fato é que no desgoverno Pezão avançou a pauta da privatização da SEDAI. A luta não foi pequena. E, pelo visto, precisamos estar firmes e fortes, porque a luta segue dura, segue renhida. E por quê? Durante a campanha eleitoral, Gustavo, de 2018, que nós também enfrentamos como candidatos proporcionais, o então candidato Wilson Witzel buscava se diferenciar, né, sobretudo no segundo turno, do seu oponente, o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes. E se diferenciava estabelecendo, digamos, assumindo posições públicas em campanha, em atos de campanha, que pareciam, de fato, confrontar com as posições hegemônicas do MDB à época. Por exemplo, quero aqui citar as menções feitas pelo então candidato Wilson Witzel contra o conluio que se estabeleceu no Rio de Janeiro em relação aos transportes, particularmente transporte rodoviário, particularmente a máfia organizada em torno da FETransport. Entretanto, para nossa surpresa, o governador Witzel acaba de vetar um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, de autoria de Luiz Paulo, Gilberto Palmares e Eliomar Coelho, que buscava avançar no processo de transparência da gestão dos recursos do RioCat, né, estabelecendo que a Câmara de Compensação Tarifária jamais pudesse ser administrada por uma operadora de transporte vinculada à FETransport. Ora, o governador entendeu que era preciso vetar o projeto. O governador também mencionou durante a campanha, enquanto candidato, que era contra o processo de fechamento de escolas, que foi a desgraçada marca da política educacional do desgoverno Pezão. Entretanto, o governador foi à justiça agora questionar a constitucionalidade da lei que nós aprovamos aqui, que cria uma série de dispositivos que dificultam o processo de fechamento de escolas, tendo que se ouvir a comunidade escolar, tendo que se ouvir o Conselho Estadual de Educação. Gustavo, ele foi à justiça para questionar a constitucionalidade dessa lei. Bom, quanto sobre as universidades estaduais, né, vocês estão percebendo a luta que estamos travando, né, e no quadriênio passado as universidades estaduais foram abandonadas à própria sorte, um crime que fizeram com a inteligência instalada no Rio de Janeiro, a UERJ, a UENF, a UESO, enfim, e o governador então candidato em campanha criticou o abandono das universidades estaduais, pois deputados da sua base
Aqui na Assembleia, tentaram instaurar uma CPI para perseguir a UERJ, a UENF e a UESA, felizmente foram derrotados. Portanto, a gente vai assistindo a demonstrações de que uma coisa são as posições como candidato, outras coisas as posições como governador. E com a SEDAI não é diferente. Falo isso para chegar à SEDAI. Inúmeras vezes, repetidas vezes, o então candidato Wilson Witzel se manifestou contra a privatização da SEDAI, pois ele terá que manter essa posição como governador. É isso que nós cobraremos dele diariamente, que foi ele quem assumiu publicamente esse compromisso. Com os déficits que nós ainda temos de abastecimento de água, de tratamento de esgoto no Rio de Janeiro, na região metropolitana, no interior, é um absurdo que se cogite, entregar esta empresa, que aqui se falou dos lucros, não, você tem razão, é importante discutir o uso que se faz, que o Estado faz desses lucros, mas o fato objetivo é que há anos, a SEDAI é uma empresa superavitária que paga dividendos ao Poder Executivo Estadual. Portanto, entram nos cofres do Estado, entram no erário estadual recursos advindos da rentabilidade produzida pela SEDAI. Você tem toda a razão em questionar, e eu questiono com você, de que forma esse lucro é utilizado na melhoria das condições de saneamento básico no Rio de Janeiro. Mas outra coisa é não reconhecer, e você certamente reconhece, que essa é uma empresa que fecha no azul. Essa é uma empresa que tem uma história importante, no enfrentamento dos problemas de abastecimento de água no Rio de Janeiro, embora ainda tenhamos déficits a serem enfrentados. Portanto, nós estamos aqui para reafirmar, nessa frente parlamentar, a nossa posição drasticamente contrária à privatização. Não queremos parceria público-privada, não queremos OS, queremos uma SEDAI pública, estatal e indivisível, porque ela é patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de registrar a presença do presidente do Instituto Terra Azul, Dr. Marcos Santana Lacerda, do vereador em São Gonçalo, Dr. Natan Ferreira. Agora eu passo a palavra para os convidados. Os senhores terão 2 minutos. O primeiro é o Dr. Ari Girota, representante sindical. Seja breve, doutor Ari. Deputado, brevidade é uma coisa que não me contemplou, mas em respeito a Vossa Excelência, eu vou tentar resumir ao máximo a minha fala. Primeiro, eu quero agradecer ao deputado, com seu histórico aqui de familiar, criado dentro da SEDAI, por essa iniciativa, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Porque a SEDAI, ela não negocia a vida de ninguém. A SEDAI produz água para mais de 14 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro. E onde a SEDAI entrega água, você não tem doença de veiculação hídrica. Isso é sabido. Mas eu quero ressaltar aqui, deputado, porque tem uma coisa que ficou na conta da última audiência, que é importante que o senhor saiba. O senhor cobrou do atual presidente da SEDAI o planejamento estratégico, ele não entregou. A SEDAI tinha um plano diretor para a gestão 2017-2021, do qual o atual presidente foi um dos participantes. Mas nem o plano diretor ele tinha nas mãos para apresentar essa casa. Por quê? Porque em 6 meses de direção da empresa, ele está conduzindo a nossa empresa para um buraco. Para o senhor ter uma ideia, no último mês nós tivemos 4 acidentes de trabalho, com 2 vítimas fatais. 2 trabalhadores da SEDAI morreram no exercício da sua função, produzindo água e tratando esgotos para o estado do Rio de Janeiro. E ninguém falou isso. E aí eu venho hoje aqui fazer um apelo a Vossa Excelência, à Comissão do Trabalho, para que ela bote a mão na SEDAI sim, para que ela obrigue esse presidente a vir aqui nessa casa dar explicações, porque ele está impondo, como o presidente do Sindicama falou, um clima de terror. Os trabalhadores trabalham sob pressão. Tem locais que nós estamos trabalhando em escala de 24 por 24, tem estações que o trabalhador sai às 7 da manhã, vai para casa e volta às 7 da noite para assumir o serviço, para manter a SEDAI entregando a sua mercadoria principal, que é a água para o povo do Rio de Janeiro. E aí,
com todo o respeito que esse presidente não merece, porque ele não é digno de estar naquela cadeira, porque ele nunca foi visitar uma base de trabalhadores, porque ele não sabe o que é trabalhar numa comunidade conflagrada pelo tráfico de drogas, que ele não sabe as condições que nós, trabalhadores, exercemos nossas funções no Rio de Janeiro, que nós sofremos pressão da milícia, do tráfico e às vezes até do próprio Estado por não entender por que a gente não consegue prestar um melhor serviço, porque nós não temos mais condições de trabalho, deputado. Nós estamos submetidos a um regime de escravidão e a narrativa do presidente, junto com o seu assessor jurídico, um tal de juiz Saba, que para mim, se ele é ex-juiz, ele é ex-juiz, ele é assessor jurídico, e impõe um clima. É assim, se você não atender as minhas deliberações, você está na rua. O trabalhador, a população precisa entender como é que vocês querem trabalhadores produzindo água de qualidade, pensando que no dia seguinte vão ser demitidos. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu imagino que o nosso governador, Dr. Wilson Witzel, quando teve essa interlocução com o doutor Hélio Cabral, ele foi mal orientado. Tinha outros quadros. Vosso pai, por exemplo, um engenheiro de carreira, um homem preparado que hoje comanda, atua em vários setores da SEDAI, poderia ser esse interlocutor, como tantos outros, como o doutor Cid Cury, um ex-presidente da empresa que conhece a SEDAI como ninguém. Mas não, ele colocou uma pessoa que é aposentado do BNDES e que de saneamento ele não entende nem por que a água sai da torneira da casa dele. E ele quer dizer o que nós devemos fazer na nossa empresa. Ele está conduzindo a SEDAI ao caos. A SEDAI, no ano de 2017, ela era a 10ª empresa em reclamações no TJ. Provavelmente hoje, ela deve ser a primeira em reclamação, porque o sucateamento, o desmantelamento, nós não temos dinheiro para comprar papel higiênico nas bases, deputado. Muitas coisas estão sendo feitas às expensas dos trabalhadores, e tem muitos trabalhadores da SEDAI aqui. Então é preciso que essa casa convoque, não é convide não, convoque esse presidente para dar explicações, e aí aproveitando a sua interlocução com o nosso governador, é preciso que o governador mude essa presidência, porque não tem mais conversa. O que ele está fazendo na empresa é promovendo o terror, ele junto com o seu assessor jurídico, além de não receber as entidades sindicais, além de perseguir lideranças sindicais, uma prática antissindical, porque nós estamos aqui para defender não só o interesse dos trabalhadores, mas da população. Ele está promovendo o desmantelamento da SEDAI e levando um clima de terror. Todo trabalhador da SEDAI tem medo de estar na SEDAI. O trabalhador convencional que sabe que eu represento um sindicato, que o presidente Humberto representa uma outra entidade, os trabalhadores têm medo de falar conosco porque vão estar sendo filmados. A ditadura ficou em 1964. Nós estamos vivendo a plena democracia. E isso, deputado, eu peço ao senhor encarecidamente que intervenha. O senhor sabe da história, o senhor tem acompanhado. E por fim, quero falar com os companheiros dos comitês de bacia, e falo com muita tranquilidade. Os senhores e senhoras que integram os comitês de bacia no estado do Rio de Janeiro e no Brasil afora, têm um poder que não sabem que têm. Vocês têm a capilaridade que nós, trabalhadores, que talvez os parlamentares não tenham. Vocês atuam nos locais e nós precisamos do apoio de vocês para que a SEDAI continue pública, prestando um serviço de qualidade para a população. Sabemos muito bem, enquanto trabalhadores, de todas as contradições que perpassam a nossa empresa, que perpassaram por anos, mas hoje nós não lutamos por nossos empregos, nós lutamos porque sabemos que a água virou uma mercadoria, virou um grande negócio. O senador Tasso Gereissati está em Brasília com o PL 495, que estipula o mercado da água. Aprovou uma lei, a 3261, com a qual nós estamos lutando em Brasília, que é a lei que reforma o marco regulatório do saneamento básico, que vai tirar, pasmem os senhores, de governadores e de prefeitos, a autonomia para gerir os seus sistemas de água e esgotamento sanitário. É disso que a gente está falando, da apropriação do direito à vida, da apropriação da água pelo mercado internacional. E o senador Tasso Gereissati foi apelidado de senador Coca-Cola, porque ele é o maior representante da Coca-Cola no Brasil. Então, essa Assembleia, esse parlamento, os deputados do Rio de Janeiro, como sempre foram, adiante no seu tempo, e Vossa Excelência, na sua juventude,
pode conduzir esse processo aliado a todos os deputados. O deputado Valdec sempre esteve conosco, o deputado Paulo Ramos, que está em Brasília, enfim, todos os deputados progressistas podem mudar o rumo dessa história. O deputado André Siciliano está com um projeto de lei aqui para ser apreciado, se não me engano, que usa parte dos royalties do petróleo para pagamento da dívida. Ou seja, mais um projeto que dá resposta, para concluir, que dá resposta ao excelentíssimo senhor governador, que ele não precisa privatizar a SEDAI. Então, nessa medida, eu peço a vossas excelências que trabalhem em prol desse projeto, que nos ajude a continuar servindo a população do Rio de Janeiro, mas em condições dignas, porque hoje nós não temos nem condições de trabalho. Pasmem os senhores, nós tivemos 2 óbitos em menos de 6 meses. Em um ano inteiro de trabalho, o ano passado, nós tivemos alguns incidentes de trabalho, mas não tivemos nenhuma vítima fatal. E 2 trabalhadores mortos na SEDAI estão na conta desse presidente aí, Hélio Cabral, que não nos dá condição de trabalho. SEDAI para o povo. Água é vida e não é mercadoria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Aria. Queria convidar agora nosso querido doutor Cid Cury, ex-presidente da nossa grande e querida SEDAI. Bom dia a todos. Então, já está. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, o presidente deste ato, parabenizá-lo por este ato que vai ajudar a intensificar a luta contra a venda da água do Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer a todos que estou aqui também representando o deputado federal Paulo Ramos, que está em Brasília, e estando em Brasília não pôde aqui estar, e saudar a todos em nome dele também. Saudar os senhores deputados presentes e as senhoras deputadas. Quero começar fazendo uma pergunta. Tudo começou quando o Estado do Rio de Janeiro, com as finanças combalidas, teve que recorrer ao governo federal, e o governo federal colocou a venda da SEDAI no RRF, que é o regime de reajuste fiscal. E aí eu pergunto, por que, se a SEDAI é lucrativa e o Estado não colocava um centavo, por que, se o Estado, naquela época, recebia entre 70 e 110 milhões por ano de dividendo? Por que abrir mão disso? Agora poderá receber, por ano, cerca de 250 milhões de reais de dividendo por ano. Por que abrir mão disso? Mais ainda, por que abrir mão do subsídio cruzado, que foi o sistema implantado na época do regime militar, que foi consolidado na época do regime militar e que fez com que a curva de mortalidade infantil, que era sempre levemente crescente, passasse a ser sempre levemente descendente. Ficamos, desde que começamos com os serviços de saneamento, com a curva de mortalidade infantil crescendo. O modelo escolhido pelo governo fez com que a curva inflexionasse. Vamos abrir mão disso e voltar ao modelo passado. Por quê? A pergunta que eu faço é: por que isso tudo? Qual a informação que o governo federal ou estadual tem que nós não temos? O subsídio cruzado permite a harmonização social do serviço. 87% da arrecadação fica na cidade do Rio de Janeiro. Essa arrecadação é utilizada para cobrir os custos de serviço nos locais onde o que se arrecada não cobre os custos da prestação do serviço. Então, o subsídio cruzado é feito pelo governo do Estado
via SEDAI, sem que o Estado coloque um centavo na SEDAI. Vai abrir mão disso? Eu pergunto, deputado, presidente, por quê? Mais ainda, sendo breve, não podendo falar o que eu gostaria de falar, quero apenas dizer que nós, ao decidirmos vender a SEDAI, vender a água do Estado do Rio de Janeiro, perder a jurisdição sobre o bem mais precioso que o Estado do Rio de Janeiro tem, a água. Vamos perder 3,4 bilhões, que é a universalização dos serviços de água na Baixada, um financiamento equacionado no âmbito da SEDAI, sem que o Estado colocasse um centavo. Vamos perder. Por que vamos perder? Porque a empresa privada, ela presta um grande serviço à sociedade, mas ela visa essencialmente lucro. Empresa privada que não tem lucro, não presta serviço nenhum à sociedade. Então ela visa lucro. Se ela visa lucro, vai acontecer aqui o que aconteceu no resto do mundo, que privatizou o saneamento básico. O governo teve que recuperar, teve que reestatizar. Por quê? Por causa do abandono da população de baixa renda. Nós queremos ir para onde o mundo foi e teve que voltar. Cidades como Paris, Buenos Aires, Berlim, Barcelona, no mundo todo. Nos Estados Unidos foram 60 privatizações que tiveram que ser revertidas e o poder público teve que assumir os serviços. Capitais grandes, nos Estados Unidos também, como Atlanta, por exemplo, na Geórgia. Então, vamos para onde o mundo foi, viu que não deu certo e teve que voltar, e nós vamos para lá por quê? Se o Estado não coloca um centavo na SEDAI. Eu só queria que alguma autoridade dissesse por quê. Até agora, não houve uma explicação por que a SEDAI teria que ser vendida. Nós precisamos de fazer investimentos e nós não temos como fazer. Sim, empresa privada, quando faz investimento, quando compra outra empresa, quando abre uma filial, ela faz visando essencialmente lucro. E as áreas onde tem que se fazer investimento de saneamento básico, não tem retorno. Qual é a empresa privada que vai comprar a SEDAI e vai investir em área que não tem retorno? 3,4 bilhões. Qual a empresa que fará isso? Me responda alguém. Vamos perder 300 milhões em andamento para continuar a obra de despoluição da Baía de Guanabara. Vamos perder 500 milhões, meio bilhão de reais por ano, que pode ser investido em áreas sem retorno, em área carente, porque a SEDAI ganhou a imunidade tributária no Supremo Tribunal Federal. Esse ano já não se pagou o imposto de renda, são 500 bilhões, por isso o lucro da SEDAI passou de 450 bilhões para 870, 900 bilhões e caminha para 1 bilhão. Esse 1 bilhão que será investido em área sem retorno, que necessita da presença do Estado. Essa é a diferença entre lucro privado, que vai para o bolso de um concentrador de renda, e o lucro público. O lucro público não tem dono. O lucro público serve para aumentar a cobertura dos serviços. Essa é a diferença entre a SEDAI pública e a SEDAI privada. Então, presidente, a sua iniciativa da frente suprapartidária em favor da água, e quando Vossa Excelência fala em favor da água, Vossa Excelência está falando em favor da água pública, sob jurisdição das autoridades públicas. Nós não podemos ter uma configuração da água em que nós não temos soberania sobre ela.
Isso fere não só a soberania do Estado, mas a soberania nacional. Perderíamos também 3 bilhões e meio, de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de restituição do imposto pago a mais indevidamente, porque o Supremo Tribunal Federal determinou que, se a partir do dia da data da entrada da ação, 5 anos para trás, fosse devolvido. Com 2 anos de tramitação, são 7 anos de devolução, o que dá entre 3 bilhões e meio e 4 bilhões de reais, que seriam investidos em saneamento, em área necessitada, em área carente, em área sem retorno. E mais, o Estado perde entre 250 e 300 milhões de dividendo todo ano. Não perde uma vez, perde todo ano para o resto da vida. Então, meus amigos, somando isso tudo, resumindo, nós temos cerca de 7 bilhões que se perde, valores que o Estado e a SEDAI perdem, e mais 750 milhões por ano que poderia ser investido na universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no estado do Rio de Janeiro. Íamos sair na frente do Brasil. Íamos não, vamos, porque a vitória será nossa. A vitória é da Frente Parlamentar em favor da água pública. Só para concluir, presidente. Eu queria dizer que eu estou frequentando a Assembleia há 2 anos e meio. Aqui eu vi o seguinte: esta casa nunca faltou à população brasileira. Eu poderia dizer, esta casa nunca nos faltou, mas como aqui eu vejo que os sedaianos me veem representando, junto com os representantes sindicais, e aí pode parecer que nunca faltou aos sedaianos. Não, esta casa nunca faltou à população do Estado. E sempre nós tivemos 4 votações, foram 4 votações favoráveis à SEDAI, pública, estatal e indivisível. Então, eu queria só dizer a vocês que, além do esforço aqui do nosso presidente, temos também nessa casa uma presidência que também nunca faltou à população, na pessoa do deputado André Siciliano, e ele agora apresenta um projeto de lei em que a casa autoriza o Poder Executivo a utilizar os royalties do petróleo que não estavam previstos, os royalties do petróleo que foram recebidos a mais esse ano e ano que vem, com a previsão de dobrar, para pagar, porque no início era assim: o Estado não tem dinheiro para pagar pessoal, vende a SEDAI, na época do governo passado. Mas vender a SEDAI paga 1 mês, 2 e depois. Mas mesmo assim serviu como lastro para pedir um empréstimo de 2,9 bilhões. Agora diz assim: mas nós temos que pagar esse empréstimo agora. Pois bem, ano passado foi aprovada aqui nesta casa a autorização da troca das ações da SEDAI como garantia, e o dinheiro que a SEDAI vai receber seja feito um acerto de conta com o governo federal, e em vez de se receber esse dinheiro de volta, paga-se o Banco Paribas, e aí ficou tudo resolvido. Iria vender a SEDAI para fazer um dinheiro, fez através do empréstimo, e agora está solucionado como pagar. Aí eu pergunto, vai vender a água do Rio de Janeiro? Por quê, presidente? Então agora nós temos 2 leis, ainda projeto de lei e uma lei do ano passado. Uma que autoriza a trocar as ações da SEDAI como garantia, e a outra, um projeto de lei do próprio presidente André Siciliano, que autoriza a utilizar o que será recebido a mais como os royalties para pagamento do Banco Paribas. Então temos aí quase
8 bilhões de reais para pagar cerca de 3 bilhões ou 4 com juros. Então está resolvido. Se está resolvido, eu pergunto, vender a SEDAI, por quê? Vender a água do Rio de Janeiro, por quê? Alguma informação que alguma autoridade, ou federal ou estadual tem, que nós não temos, porque não fecha. Os argumentos, os itens, o que se fala, os porquês, não fecham. Os porquês levam a SEDAI a continuar pública. Agora eu queria, com autorização aqui do presidente, poder dizer que eu confio É só mais meio minuto, presidente. Eu confio que o nosso governador atual é um juiz. O juiz tem a vocação de ouvir as duas partes para decidir como solucionar uma pendenga. É uma vocação do juizado, do juiz. Então, eu tenho convicção de que o nosso governador era um juiz, um ex-juiz, vai não só ouvir aqueles que clamam pela venda da água do Estado do Rio de Janeiro, mas também ouvir a frente parlamentar que defende a água e a SEDAI pública. E ouvir também os órgãos representativos dos sedaianos para conhecer a SEDAI, saber o que é a SEDAI e as consequências da venda da água do Estado. E eu tenho certeza que ele vai arbitrar pelo bem da população. Agora, eu queria só dizer que, ano passado, o líder do governo, e me causou uma tranquilidade muito grande, disse o seguinte, aqui nesta casa, em plenária em que eu estava presente, 4 plenárias seguidas, repetiu, aqui são os anais da Assembleia, e eu vou ler uma linha só, com autorização aqui do ilustre presidente. Eu sou o líder do PSC, partido que elegeu o governador Wilson Witzel. O governador externou várias vezes, e eu estou aqui em nome do governador para mais uma vez dizer: o governo Wilson Witzel não privatizará a SEDAI. Não haverá privatização da SEDAI. Falo em nome do governador. Esse é o recado que eu trago para vocês do governador. Foram 4 plenárias seguidas em que isso foi dito. Aí eu queria perguntar, deixar essa pergunta para as autoridades, tanto as autoridades parlamentares como do Poder Executivo, o que mudou daquele dia, novembro do ano passado, para cá, que agora obriga o governo a vender a SEDAI. Nós precisamos das informações. Então, senhores, termino aqui agradecendo aqui a paciência do presidente. Eu me excedi aqui no tempo, mas eu fiquei feliz de poder dizer a vocês que tudo, absolutamente tudo, leva a crer que a vitória no final será, não dos sedaianos, mas da população do Estado do Rio de Janeiro. E essa casa nunca nos faltou, nunca faltou a população do Estado. Obrigado. Queria agora convidar o último orador, doutor Sérgio Araújo, presidente do Sindicato de Saneamento de Niterói, região metropolitana e leste fluminense. Doutor Sérgio, se o senhor puder ser o mais breve possível, porque já avançamos demais na hora e eu tenho sou membro da CPI da Enel e da Light, tenho que estar lá daqui já estou atrasado.
cumprimentar aqui o deputado ilustríssimo, o Gustavo Smith, e cumprimento também toda a mesa, cumprimento as senhoras e senhores do plenário. Vou ser bastante breve, porque eu já fui contemplado aqui pelas pessoas que me antecederam. Vou começar aqui dizendo que esse acordo de recuperação fiscal que o governo do Estado fez com o governo federal de 2,9 bilhões, na época, só de juro, está se pagando 2 bilhões. Então, no total, dá um total que o governo do Estado está devendo aí de 5 bilhões. Então, naquela época, já foi implementado um jabuti para os bancos. Então, quem sai lucrando, a única pessoa que sai lucrando aqui é o Banco Paribas. É bom também a gente registrar aqui, já foi contemplado aqui, que o governo do Estado, no início aqui de janeiro, ele veio para a população do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que não ia privatizar a SEDAI para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos que cobrar, através aqui da LERJ e da população do SEDAIano na rua, essa posição dele, porque a população do Rio de Janeiro votou no governador na intenção de não privatizar a SEDAI e fazer a universalização do saneamento no Estado do Rio. A empresa SEDAI, no ano de 2018, ela fechou com rendimento de 832 milhões. Só de dividendo para o Estado, ela vai dar mais de 200 milhões ao governo do Estado. E lá atrás, em setembro, aqui essa casa votou para trocar a isenção tributária que tem junto ao governo federal através do Supremo Tribunal, que foi através de trocar a isenção pela dívida, e foi votado aqui nessa casa, senhor deputado, por 48 deputados e nenhum contra a privatização da SEDAI. Então foi trocado. Então o governo do Estado hoje, ele está utilizando de uma liminar que ele ganhou na justiça contra essa casa, uma liminar contra essa casa que está fazendo ele querendo privatizar a SEDAI e privatizar outras empresas. Então, é bom a gente deixar claro, deputado, que a Procuradoria-Geral aqui da Casa poderia estar se manifestando nesse processo que o governo está utilizando de liminar. A gente, em cima desse processo, se a gente botar para julgamento e for favorável, a gente não vai estar discutindo a questão do saneamento agora no Estado. Então é importante, tanto essa casa como o Ministério Público também. E só fazer uma colocação, para mim estar encerrando a minha fala aqui, essa frente de saneamento, a gente poderia estar inserindo aqui uma frente de saneamento pública de qualidade para o Estado do Rio de Janeiro. Aí eu vou estar encerrando a minha fala aqui e agradecendo a todos aqui essa colaboração do deputado Smith aqui, Gustavo Smith, e a todos aqui. Muito obrigado a todos. Para concluir, encerrarmos essa sessão, eu gostaria de, antes de mais nada, comunicar que é uma frente suprapartidária e não eleitoreira. E muito me orgulho estar presidindo essa frente tão importante que até hoje não tinha sido criada e tendo como membros deputados de linhas diferentes da nossa, mostrando que está acima das ideologias partidárias, é um bem comum e eu acho que está no coração de cada um. E nessa casa também, eu tenho certeza, tanto pelo presidente André Siciliano, como a maioria, quase a totalidade de deputados que estão aqui como eu, que querem a SEDAI pública, porque, como o doutor Ari falou, como o doutor Cid Cury também bem disse, a gente tem exemplos
não que eu não seja a favor de privatizar, mas outros setores, algo tão fundamental como a água, como o petróleo, é da nossa democracia, é do nosso bem-estar. Não dá para se privatizar nem vender para terceiros algo que é da nossa nação. Exemplos disso, doutor Cid, a gente tem a água de Guapimirim, que foi privatizada pela mesma empresa que deixou esse desserviço, que fez a SEDAI pular de 7 mil vazamentos para 40 mil emissão em engenharia. Guapimirim não dá lucro para uma empresa privada. Se privatizarmos a SEDAI, como é que ficam esses municípios pequenos? A gente tem um exemplo hoje, a tarifa social da SEDAI, algo em torno de R$ 9,00. Águas de Niterói, R$ 40,00, a mesma tarifa social. A população de baixa renda não tem como pagar R$ 40,00 numa tarifa social. A gente tem que pensar que a água, a SEDAI é um bem público e faz um trabalho primordialmente social. Não tem que ter 500 milhões em caixa da SEDAI. Tem que ter 500 milhões em obra de saneamento, porque tem ainda muito esgoto na rua, na porta da casa das pessoas. Eu tenho certeza que essa casa, mais uma vez, vai defender a SEDAI como sempre defendeu. E o governador, eu tenho certeza também que é um juiz, é um cara capacitado, que eu tenho muito orgulho de fazer parte da base dele, vai entender o nosso apelo, vai entender que a gente tem outros artifícios, como esse PL do nosso presidente André Siciliano, para tentar tirar o governo do Estado do regime de recuperação fiscal e não usar a SEDAI para ser privatizada, porque a SEDAI tem que, sim, ficar sempre pública para prestar um serviço de qualidade para a nossa população do Estado do Rio de Janeiro. E dou aqui encerrada a nossa sessão. Meu muito obrigado a todos vocês.